Fluminense venceu? Venceu. Tem que comemorar? Tem que comemorar. Mas tem que mudar muita coisa ainda. O Fluminense fez um primeiro tempo de um time que não está na zona de rebaixamento, pelo menos que não entende que está na zona de rebaixamento. A gente fez um jogo no primeiro tempo muito abaixo, errando muito, Fluminense com muito medo de atacar, muito medo de pressionar o Cuiabá e se expor, e acabou dando oportunidade para o Cuiabá, dando oportunidade para o Cuiabá ser melhor do que o Fluminense no primeiro tempo. Tem muita coisa que precisa mudar, tem muita coisa que precisa acontecer. A gente fica feliz pela vitória, por ter saído da lanterna do Campeonato Brasileiro, mas a sensação é que a virada de chave ela não aconteceu hoje e ela está muito longe de acontecer. O jogo que o Fluminense fez hoje foi um jogo muito aquém daquilo que a gente precisa para sair dessa situação. O Cuiabá é um time minúsculo. O Cuiabá colocou hoje 13 mil torcedores ali na sua arena, jogando em casa contra o Fluminense, que é um time dos principais do Brasil, um gigante do Brasil, não consegue colocar 20 mil pessoas numa arena que é uma arena grande. Então, quem tem que tomar a postura, quem tem que tomar as atitudes, quem tem que correr atrás do jogo é o Fluminense. O Fluminense deveria ter feito isso desde o começo do jogo. Você viu um time errando muito, sem confiança, um time apático em campo, principalmente no primeiro tempo. Eu posso aqui, pelo menos na minha opinião, destacar ali uma boa atuação, uma grande atuação, né? Vamos falar a realidade, do Paulo Henrique Ganso, que foi quem tentou criar, quem tentou buscar, quem ficou irritado quando o Fluminense não tinha a bola, quem ficou irritado quando as coisas não aconteciam, mas de modo geral, mais uma vez a gente viu um Fluminense apático, um Fluminense que, se continuar dessa maneira, se pega um adversário mais forte, um adversário mais preparado, não ia vencer o jogo de hoje. Mais uma vez a gente viu o Germancano fazer uma partida abaixo de novo, e esse é um ponto que tem aqui uma questão que, pelo menos a gente vê ele insatisfeito das coisas acontecendo como estão. Ele está tentando, mas ele está abaixo tecnicamente, ele está abaixo fisicamente, e a entrada do Cauã Elias, para mim, foi tardia. O Cauã Elias deveria ter começado esse jogo como todo mundo pediu que começasse. Ele entrou com tudo que faltava para o Fluminense. Entrou com autoconfiança, que é uma coisa que o Fluminense parece que vem perdendo ao longo do tempo. O Fluminense precisa mudar muito. O time que entrou em campo hoje, pelo menos no primeiro tempo, foi um time muito covarde, muito abaixo, muito aquém daquilo que a gente precisa. A vitória veio, a gente sai, pelo menos temporariamente, aí da lanterna. Como eu disse, o Fluminense não pode mais pensar em pontuar, o Fluminense tem que pensar em vencer. A missão hoje contra o Cuiabá era uma missão que o Fluminense não podia pensar num resultado diferente, conseguiu vencer. Contra o Palmeiras no próximo jogo, já é um jogo um pouco mais complicado, que a gente pelo menos ali entende que um empate pode ser um resultado interessante para o Fluminense, mas volto a dizer, muita coisa precisa acontecer, o Fluminense precisa fazer apresentações muito diferentes do que fez hoje. O Cuiabá inclusive poderia ter saído do primeiro tempo vencendo o Fluminense, naquela falha ali que o Fábio cometeu, ele cometeu uma falha, parece que ia sair, não saiu. O Thiago Silva pelo menos chegou ali no lance, pressionou e o Fábio conseguiu salvar ali o lance. Mas o Fluminense poderia ter saído dali com uma derrota de 1-0 no primeiro tempo, ter que correr atrás de novo, ter que tentar se recuperar. E a gente sabe que o Fluminense fisicamente, mentalmente, que é uma coisa que ainda pesa muito, parece que o mental do Fluminense ainda pesa muito. O Fluminense está muito abaixo, não conseguiria correr atrás do resultado, pelo menos essa é a minha visão em relação a esse jogo. Fico feliz, assim como você deve estar feliz, a gente conseguiu voltar a vencer, mas ainda acho que a virada de chave está muito longe de acontecer. A gente tinha uma expectativa de que isso fosse acontecer hoje. À tarde eu estava até gravando um vídeo, acabei não postando, falando dessa aura, dessa sensação que todo mundo tinha de que hoje o Fluminense voltaria a vencer, de que as coisas aconteceriam. Estreia do Thiago Silva, aniversário do clube, 122 anos do Fluminense, volta do Germancano, volta do John Arias, tudo parecia estar ali se alinhando para as coisas acontecerem. Tudo isso aconteceu, menos uma boa apresentação do Fluminense. A vitória veio, tá? A vitória veio no fim do jogo, depois do que o Fluminense fez o gol. O Fluminense conseguiu ali dominar melhor o jogo, conseguiu passar a controlar a partida, mas é uma coisa que o Fluminense deveria ter feito desde o começo do jogo. O Fluminense era o maior interessado no resultado. O Cuiabá é um time recente, um time novo, tá ali, era o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 16 pontos. Dentro das expectativas daquilo que o Cuiabá está buscando, esse resultado, um empate hoje, por exemplo, seria um bom resultado para o Cuiabá, tanto é que em alguns momentos
A gente viu ali o Daverson tentando tumultuar o jogo, a gente viu o jogador tentando segurar a partida, tentando segurar a bola, fazendo uma cera, parando muito a partida. O Cuiabá fez 10 faltas ali no primeiro tempo para tentar segurar o jogo, mas o Fluminense era o maior interessado e o Fluminense deveria ter corrido atrás muito mais, ter pressionado a marcação. A gente viu o Fluminense marcando muito baixo na maioria das vezes, pelo menos no primeiro tempo ali. Muitas vezes o Fluminense assistindo o Cuiabá jogar, assistindo o Cuiabá trabalhando essa bola ali na zaga. Só no segundo tempo, nos primeiros 10 minutos, o Fluminense subiu ali a marcação, o Ganso passou a apoiar ali na esquerda, o Alexander entrou também no lugar do Marquinhos e a gente viu uma melhora do Fluminense. Mas, mais uma vez eu digo, o Fluminense precisa voltar a fazer isso, começar a fazer isso no primeiro tempo, começar a fazer isso desde o começo da partida, porque a gente precisa vencer 50% dos próximos jogos. Começou vencendo o jogo de hoje, mas contra um adversário que a gente sabe que é muito abaixo do elenco do Fluminense. O elenco do Cuiabá é um elenco bom para aquilo que o Cuiabá tem como aspiração, para permanecer na Série A, mas o Fluminense tem um elenco que teoricamente seria um elenco para estar entre os 5, 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Hoje começou uma retomada, hoje começou uma tentativa aí de virada de chave. Para mim, em campo ela não veio ainda, mas eu tenho certeza que o Fluminense vai conseguir agora se alinhar, fazer as coisas. A estreia do Thiago Silva foi uma estreia muito boa. Ele não apareceu tanto no jogo, até porque o Cuiabá acabou não pressionando tanto o Fluminense, porque um empate, um eventual empate, seria um bom resultado para o Cuiabá, por exemplo. Mas foi uma estreia boa e é muito bom a gente ver um jogador de 40 anos retornando para o Fluminense e conseguindo já jogar a partida toda. A parte física é uma coisa que o Fluminense tem deixado a desejar muito nesse ano, e ver o Thiago Silva bem preparado, tecnicamente a gente não tem nem o que falar, mas bem preparado fisicamente, conseguindo já na estreia jogar o jogo todo, pra gente é muito bom e dá uma perspectiva de que, apesar da gente saber que não vai poder contar com ele em todos os jogos, nos jogos em que ele estiver presente, ele deve jogar até o final, e não vai ser um jogador com aquele perfil que o Fluminense tem aí que é uma substituição garantida, né? É um jogador que vai chegar, vai jogar e vai com certeza ir até o final das partidas, e isso é muito bom. O Fluminense precisa otimizar aí muito essa questão de rendimento físico em campo, e nesse ponto o Thiago Silva não vai ser um problema. Bom, é isso, a gente voltou a vencer, a gente saiu da lanterna, as coisas podem a partir de agora voltar à sua normalidade, o Fluminense voltar a disputar em alto nível, o Fluminense voltar a pontuar, voltar a vencer principalmente, mas pelo menos na minha opinião tem muita coisa que precisa mudar. O Fluminense precisa melhorar muito. A partida de hoje, para mim, uma partida que a gente venceu porque precisava vencer, e venceu também muito pela individualidade. O Ganso fez uma partida fantástica hoje, a gente tem que falar, e também venceu porque o adversário não buscou a vitória como deveria. Para o adversário era muito interessante esse empate, era muito interessante o resultado, e foi cozinhando o jogo ali enquanto conseguiu. Voltamos a vencer, voltamos a pontuar, saímos da lanterna, e daqui para frente a gente tem que melhorar muito. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário. Se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.